E aí, galera? Ninguém tasca, diz o torcedor rubro-negro. O campeonato é nosso. Aí a outra galera diz o seguinte: olha, do Palmeiras está na frente. Só que eles cruzam no domingo. E a galera rubro-negra tá levando na ponta do dedo o jogo. Sem vinheta eu não entro. Sem like eu não comento. Mas sabe por que isso? É muito simples. Porque o Flamengo tem time. Esse aqui é o problema. Tá? Deu duas tropeçadas aí. Palmeiras também deu uma tropeçada, mas continua na liderança. Agora, é o jogo que o Brasil está esperando. Né? Que dependendo do andar da carruagem, o campeonato pode ser decidido no domingo. Quem sabe? A galera está esperando. E é no Maracanã o jogo. Flamengo e Palmeiras é o jogo do ano. Agora, o time do Flamengo soube dominar o jogo do Botafogo. E interessante, o melhor jogador do Flamengo, primeiro tempo, ele não jogou. Ele não jogou, ele ficou. Vai para lá, toca para cá, brinca para cá, está num lugar que está todo mundo espremendo. O jogo era o Pedro. Aí o Pedro só fez isso. Ele vinha, metia a bola nele, ele dava de letra. Pedro, de letra é para Arrascaeta, né? É para Jorginho, né? Os caras que sabem jogar. Léo Ortiz, os caras que sabem jogar. Né? Então, ou você domina, ou você devolve. Agora, 3 ou 4 vezes, bem, letra, né? De letra, não adianta. Então, ele vem e atrapalha a jogada quando vem o toque de bola com os homens de frente, que é o Luiz Araújo, que vem da ponta fechando o meio, é o Samuel Lino que está aberto, então eles jogam assim, e o Pedro, e vem os homens de meio do campo, Jorginho, Arrascaeta, e o Everton Araújo é que fica um pouco mais plantado, liberou hoje, mas o Jorginho. Em compensação, o Royal e o Alexandre, eles vieram para o jogo. Então não acreditaram no time do Botafogo. E o time do Botafogo, principalmente no meio do campo, onde é a briga, né, dos inteligentes, dos que têm obrigação de pensar pelo ataque, né? Arriado. Alan, Marlon Freitas e o Savarino sumiram da partida. Principalmente o Savarino, que é o terceiro homem que vem em busca da bola. Mas, em compensação, o outro lado também, o Arrascaeta estava meio perdido no meio desse bolo todo aí. E quando recebia a bola, que partia e vinha para a tabela, vinha o Pedro de letra. Não adianta. Vinha na diagonal os homens que jogavam pelo meio, pelas pontas, para receber esse toque de bola. A letra do Pedro não pegava. Então ficou o primeiro tempo praticamente resolvido nisso aí. O Alexandre, né, se aproximando, cobertura ali dos homens de meio do campo, cruzamento, coisa que não estava rendendo para o time do Flamengo. E o treinador do Flamengo estava desesperado, porque esse não é o jogo do Flamengo. O Flamengo é o toque de bola. Vem chegando a defesa, entra no campo do adversário, entra no meio do campo do adversário e manda. E aí começa começa o toque de bola. Até que, aos 39 minutos, o Pedro ficou lá e liberaram o Arrascaeta. A única vez que liberaram o cara. É um cara que tem que ser marcado sempre. Parou o jogo. Parou. Tá tudo parado. Cadê o Arrascaeta?
tá aqui, encosta nele. Porque o jogo pode começar e ele está livre. E aí é o maior perigo. Foi o que aconteceu. A única vez que largaram o Arrascaeta liberado no meio do campo, ele arrancou por aqui, tá certo? Livre. Quem é que pega? Sabe quem veio correndo atrás dele? O Savarino. O Savarino tinha que entrar nele, ou na bola, ou segurar ele para ler um troço qualquer. E porque ele vai rompendo por aqui. Savarino atrás dele. E os outros dois homens de meio do campo? Aonde? Aí o que ele fez? Empurrou para o Pedro. Pedro, simples. Se o Pedro veio para o jogo, não acontece nada. Pedro ficou lá, aonde ele sabe. E aonde o Arrascaeta queria ele. E nas outras oportunidades, o Arrascaeta não queria ele. Para fazer de calcanhar, não é coisa do Pedro. Ele estava no lugar certo, na hora certa. Arrascaeta entrou, empurrou a bola para ele. Ele estava no meio dos dois zagueiros, botou para frente, ali ele sabe, e meteu o gol. A única coisa, simples assim, como eu estou falando, para quem sabe. Agora, e o Arrascaeta sabe. Aí deve ter dito para Pedro, é aí que você tem que ficar. Não vem para dar de letra. Não seja parede, tá certo? Para dar de letra. Ou você gira como fez o gol e vai para o gol e faz ou não faz, ou devolve a bola. Não queira inventar de letra, porque vai acertar uma em 500. Foi o que aconteceu. E o Arrascaeta foi lá, fez tudo. Marçal e Barbosa, ele estava no meio dos dois, o Pedro foi receber, girar, entrar e fazer o gol. Então, aliviou um pouco o Flamengo, que tinha mais volume de jogo, marcava melhor. O ataque do Botafogo estava com Cabral. Quem contratou o Cabral, hein? Contratou mal. Então o Cabral, o Arthur se virando da melhor forma e o Rodrigues apagadinho. O Rodrigues vinha, às vezes, como um quarto homem de meio do campo, ou às vezes se metendo mais pelo meio, ou abrindo, mas não estava coordenado ali. E o Savarino estava apagado, fez 2 boas jogadas, mas não é muito pouco para um terceiro homem, porque o Marlon Freitas e o Alan um pouco mais atrás, Marlon Freitas sai como segundo homem de meio do campo, mas ele precisa, né, de um reforço aqui. Então, deveria ser assim, Alan, Marlon Freitas, mais ou menos 2, um pouco, Marlon Freitas um pouco mais na frente. Aí vinha Savarino e Rodrigues. Savarino e Rodrigues, mais ou menos como joga o Flamengo. E Arthur e o Cabral. Arthur, às vezes na diagonal, e o Cabral aí plantado. Mais ou menos assim. Na volta, os dois marcadores, Marlon Freitas e o Alan, Savarino e aí Rodrigues. Então, jogar, né? 4-4-2, 4-3-3, né? 4-2-4. Tem que ter essa movimentação. Não pode largar um lá e outro aqui. Esse aqui, se não pegar na bola, que ele não anda. Esse aqui é o problema. E o ataque do Botafogo é um ataque, praticamente, é um ataque que tem rapidez, que o Arthur é rápido, e o Cabral tem uma certa velocidade, mas o Cabral está vindo aqui, ó. Então, aqui perde muito. Então, eu acho que ficou meio enrolado esse meio do campo do Botafogo. O Ponte indo demais, abria sempre. E o Cuiabano, diz um negócio do Cuiabano aí, que posição é ele? Lateral, ponta, meia, centroavante, ele vai, ele não quer saber. E chutar no gol, tem que pensar para chutar. Ele teve uma bola que o Savarino empurrou para ele aqui, livre. Ele entrou. Ele botou tanta força na bola, e isso de jeito, não é força, é jeito. Isso de jeito, a bola foi para lá, o gol aí, a bola foi para lá. Ele não sabe bater na bola. Quando ele acerta, é porque acerta. Não é aquela coisa, né, o acerto sempre. Então, primeiro tempo foi isso, terminou 1-0. Segundo tempo, as substituições.
Eu acho que as substituições que o Botafogo fez não rendeu nada disso. Nada. Rodrigues Matheus Martins entrou no lugar do Rodrigues. Cabral saiu, entrou Cris Ramos. Quem contratou o Cris Ramos, né? Contratou mal. Saiu o Arthur, entrou o Jeff. Quem contratou o Jefinho, eu? Contratou mal. O Jefinho tocou na bola 2 vezes, deu para trás. Da ponta para trás. Mais nada. Saiu o Savarino, entrou o Correia. Agora, modificação do time do Flamengo. Samuel Lino saiu, às 14 entrou o Cebolinha, que saiu aos 34 machucado. Entrou o Michael. Saiu o Arrascaeta, entrou o Carrascal, que é muito bom jogar. Não é igual o Arrascaeta, mas é muito bom. Saiu o Pedro, entrou o Plata. Saiu o Everton Araújo, entrou o Pulgar. Veja a diferença. O time do Flamengo subiu. O Luiz Araújo começou a se destacar ali. Primeiro tempo estava se destacando mais por marcação e agora por jogo. E aí entrou o Plata. O Plata vem infernizando os caras lá da frente, tanto nas pontas quanto no meio. Ele entrou rapidinho e meteu o gol. Bom, aí 4 minutos, o Rodrigues cruzou e o Cabral perdeu o gol. Foi a única coisa que o Botafogo fez no segundo tempo. 24 minutos. Cebolinha tocou pro Pedro Luiz Araújo. Luiz Araújo entrou e meteu o gol. 2. E o terceiro gol. Carrascal. Brincadeira. Carrascal tocou a bola, cruzou. O Plata entrou sozinho. Sozinho o Plata. Ninguém viu o Plata. Foi um erro. Apareceu o Plata livre, entrou e meteu o gol. Resultado. Esses 2 gols, a única bola, já falei aos 4 minutos, foi do Rodrigues com o Cabral. Mais nada. De resto, foi tudo do time do Flamengo. Tocando a bola. Mas sem o Arrascaeta. Não teve muita importância, porque o time do Botafogo não estava marcando. E continuou a não marcar no meio do campo. E você soltar o Carrascal no meio do campo, à vontade, fazendo o papel que fazia o Arrascaeta, é sopa no mel, cara. E aí subiu. Jorginho encostou um pouco mais. Pulgar veio pro jogo, já está recuperado. Entrou aos 14 do segundo tempo. Mas o Luiz Araújo, que é ponta, mas fecha o meio, é como se fosse um terceiro homem no meio do campo, trocando com o Carrascal, na frente o Plata e o Michael. Segurar esse ataque como? Com a fraca marcação de meio do campo do Botafogo e a fraca marcação de defesa do Botafogo, tomou mais 2 gols e vai sair para onde? Tem onde? O Flamengo foi muito melhor, mais bem organizado no campo, mais bem distribuído taticamente no campo em relação ao time do Botafogo. Teve até um lance que estavam tontos, o Barbosa tomou um cartão, ele foi buscar o homem de ataque do Flamengo lá no meio do campo, passou para o campo adversário e deu uma trombada no cara e fez falta. Aí eu pergunto, o que é? Ele é lá, né? Ele é lá. O zagueiro central, o quarto zagueiro, lá naquele lado, ele cortou todo o meio do campo dele, entrou no campo do Flamengo para dar uma trombada no cara aqui. A troca de quê? Aqui pega o meio do campo, cara. Aqui pega quem vem na jogada do ataque. Vem ajudar o meio do campo. O que é que o cara tem que sair de lá para vir aqui? É porque está desnorteado taticamente. Não tem essa necessidade. Se fosse no desespero, tá bem. Mas tem os homens de meio do campo aqui, ó. Tem os caras do ataque que vieram ajudar o meio do campo. Então, é isso que eu estou dizendo. O
o esquema tático do Botafogo estava totalmente desarticulado. E por isso que tomou de 3-0. E quer saber? Foi pouco. Foi pouco. E se o time do Flamengo vai para dentro querendo gol, é porque não ficou aí. O Michael, por exemplo, teve uma bola que ele entrou sem marcação. Ele entrou sozinho aqui, ó. E aí chegou lá, ao invés de chutar, preferiu dar para trás. Tinha nada a ver uma coisa com outra. Ele tinha que chutar porque ele já estava dentro da grande área, quase no bico da pequena área. Entre o bico da pequena área e o bico da grande área. Ele estava ali, no meio. Entra e chuta no gol. E deu para trás. De tanta facilidade que estava o jogo do Flamengo. Bom, mas vamos saber o que vai acontecer. Eu vou botar o craque do jogo. Eu vou botar o Jorginho. E que não jogou essas coisas. Para não botar todo dia o Arrascaeta, eu poderia ter posto o Luiz Araújo também, que se saiu bem. Está crescendo também de produção esse moleque, porque é um bom jogador. A baranga do jogo, cara, eu vou botar Cris Ramos. Entendi isso. E a arbitragem, como sempre, uma porcaria, sendo dominado pela galera. É 0! Aí, se inscreva no canal, deixe seu like e o seu comentário e aperta a carrapeta para não deixar o canhota na saudade. Valeu, galera! Aqui, amanhã estamos juntos, hein? Amanhã, sabe que jogo que tem amanhã? Fluminense e Juventude. Fluminense está querendo alguma coisa ainda nesse campeonato. Vamos saber o quê. Valeu, galera.